Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos hoje. Muito obrigado, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, traz mais intercessoras. Muito obrigada. Quem puder, abra as suas câmeras para ver as suas rostinhos. Então, nós podemos estar aqui a louvar e aprender mais sobre a orientação da criança, sobre o nosso livro, né? Então, vamos dar boas-vindas ao pastor. Seja bem-vindo para mais intercessora, para nós. E agora, quem puder, vamos inclinar as nossas frontes e vamos orar. Querido Pai que estás do céu, muito obrigada pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, convida com saúde, Senhor, que o Senhor vem estar conosco, vem estar nos guiar nesse grupo, Senhor, não que nós fazemos o que nós queremos, Senhor, mas sim que façamos tudo o que o Senhor quer, Senhor, que nós podemos ajudar umas às outras como as irmãs, Senhor, e também com os pastores, o pastor Edvin, Senhor, trazer a sua palavra, Senhor, que o Senhor vem derramar o seu Santo Espírito sobre ele, Senhor. E tudo o que ele vem falar não vem dele, mas sim vem de ti, Senhor. Vem dar-nos uma bênção especial nesse live, Senhor. Que o Senhor vem estar a prevenir todo o que vai falando daqui, que nós podemos pôr tudo em prática. Por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Pastor, agora o tempo é tudo seu. Boa tarde a todos, a todas, né? Estão me ouvindo bem? Estou vendo aqui uns rostos conhecidos aqui, Adelândia, Ciderlândia, só o povo abençoado aí da minha terra, digamos assim, né? É bom vê-las de novo e estou muito agradecido a Deus pela oportunidade concedida por vocês de estarmos juntos nessa tarde, né? A Adelândia me convidou para fazer parte. E quando o povo de Deus está reunido, nós, né, ficamos felizes em fazer parte. Principalmente mulheres, que são mulheres de oração, que buscam a Deus, que clamam ao Senhor. E com toda certeza, tenho certeza que o Espírito Santo está nos conduzindo para que possamos, né, continuarmos buscando, né, a Ele, que é a coisa mais importante nesses últimos dias. E as mães intercessoras, eu não sabia que existia esse grupo, né, mas eu tenho certeza que foi projetado por Deus, para que vocês, como mulheres, pudessem dedicar a vida de vocês em oração, para que outras pessoas também possam ser salvas. Então, muito obrigado pelo convite, a todos aí. E vamos para a mensagem, né? Espero que todos estejam aí com a Bíblia em mãos. Eu quero trazer nessa tarde, para mim, o que é de fundamental importância para os dias que nós estamos vivendo. Nós pregamos, né, sobre a volta de Jesus, nós, né, assistimos pregações sobre a volta de Jesus, isso é muito importante, mas, né, o que nós estamos fazendo na realidade para que Jesus volte logo? Essa é a minha preocupação. E existe, né, biblicamente, alguns passos, né, para que isso aconteça. Nós sabemos que as profecias foram escritas com o objetivo de dar a cada um de nós um norte, né, um caminho a seguir, a entendermos o tempo que nós estamos vivendo. E eu acredito plenamente que os dias que nós estamos vivendo, existe uma necessidade, né, única e exclusiva, e que todos nós precisamos, né, buscar, né, preencher essa necessidade. E eu quero convidá-las, né, a estar abrindo a Bíblia de vocês no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, por favor. Estão conseguindo me ouvir bem? Todos vocês? Ok, obrigado. Atos, capítulo 1. Com certeza, algum outro pastor na sala 57 já trouxe essa mensagem, mas todas as vezes que nós ouvimos isso, né, nós acordamos para a real necessidade de todos nós. Atos, capítulo 1, versículo 3. Ao encontrar, peço a você que, mais uma vez, feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa tarde.
A tua palavra está aberta nesse momento, o Senhor falará aos nossos corações. Precisamos não só ouvir, Senhor, mas principalmente vivenciarmos toda a tua palavra, vivenciarmos o teu querer para nossas vidas, colocarmos em prática, ó Deus, em nossas vidas, aquilo que o Senhor requer para cada um de nós. Obrigado por tudo que nós choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, versículo 3, o doutor Lucas escreveu da seguinte maneira: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui nós observamos, já conhecemos essa passagem bíblica, onde Lucas, o doutor Lucas, ele traz aqui o momento da ascensão de Jesus. Ele ressuscita ao terceiro dia, após ter morrido na cruz ali por todos nós. Ele passa 40 dias aqui nessa terra, e da morte até esse momento, havia se passado esses 40 dias e estava se aproximando o dia do Pentecostes, que era uma festa judaica, uma das festas mais importantes do povo. E Jesus não estaria mais no Pentecostes, nessa festa com os discípulos. Ele já tinha o seu tempo esgotado aqui na terra e ele precisava retornar ao reino dos céus. Ali ele começaria uma obra no santuário, como nós conhecemos, de intercessão. Assim como vocês, mulheres, também têm essa obra de intercessão. Mas aqui, nesse contexto, Jesus ele vai trazer algo que é de fundamental importância, porque ele reúne os discípulos, as pessoas que o seguiam, estavam ali no Monte das Oliveiras, todos eles, e ele vai fazer uma promessa a cada um deles ali. Essa promessa se encontra no versículo 8, do mesmo livro de Atos aí, no verso 8, capítulo 1, verso 8, que Jesus ele diz assim aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus prometeu poder, ou seja, a pregação do evangelho não seria possível acontecer sem que os seguidores de Jesus, os homens e as mulheres também, eles recebessem um poder sobrenatural, um poder além da compreensão humana, um poder capaz de fazer homens ali iletrados, digamos assim, falarem e pessoas de todas as classes aceitarem a salvação, aceitarem Jesus. Então, aqui teria que ser um poder sobrenatural, e Jesus estava nesse momento concedendo a eles a promessa desse poder. Então, nesse momento, eles ouvem as palavras de Jesus e retornam para Jerusalém, mas antes de retornarem para Jerusalém, o verso 9 diz assim: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, é aqui que eles se despedem, Jesus despede dos discípulos, das mulheres, de todas as pessoas. O contexto teológico diz que era aproximadamente um pouco mais de 500 pessoas que estavam presentes, que vivenciaram e puderam ver esse momento. E ao retornar Jesus para os céus, o que eles fazem? Eu peço a você que acompanhe comigo a partir do versículo 12, que diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui me chama a atenção algo muito interessante, porque após Jesus ter ascendido aos céus, eles começam a colocar em prática aquilo que Jesus havia falado para eles. Jesus ele diz que eles deveriam estar em Jerusalém. Era ali em Jerusalém que eles iriam receber a promessa que ele havia feito, o derramamento do Espírito Santo, o poder dos altos dos céus. Então, eles cumprem
ali cabalmente aquilo que Jesus havia dito para eles. Eles voltam para Jerusalém. E ali eles vão passar, como vocês observam aí no versículo 14, eles perseveravam como? Unânimes em oração. Aqui está o primeiro ponto que eu quero destacar. A nossa, o nosso povo, a nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, ainda talvez, não vou falar todas as pessoas, mas ainda não conseguiu internalizar em suas mentes essa necessidade de buscar pelo derramamento do Espírito Santo todos os dias. Eu tenho pregado em muitas e diversas igrejas por toda a região aqui do extremo sul da Bahia. E interessante, todas as igrejas que eu passo e eu pergunto, faço aquela pergunta inicial ali do quebra-gelo na pregação, quantos ali durante todos os dias, todo o período, todo mês, estão buscando pelo derramamento do Espírito Santo, oram todos os dias. E o que mais me deixa impressionado é que não chega nenhuma das igrejas, até hoje, não chegou a 10% das pessoas que estavam presentes. Sejam igrejas grandes ou pequenas, com uma pequena ou grande quantidade de pessoas, a maioria diz, aliás, fica quieto, eu peço para levantar a mão, só aqueles que oram todos os dias pelo derramamento do Espírito Santo. E aí, quando você obtém a resposta, é impressionante. As pessoas não têm orado, por mais que nós estamos pregando, assistindo, participando de lives, acordando 5 horas da manhã para estarmos envolvidos, mas a pergunta é, todos têm clamado pelo derramamento do Espírito Santo? Porque uma coisa nós precisamos entender aqui, meus queridos, a promessa foi feita por Jesus, mas a promessa irá se cumprir a partir do momento que o povo clamar. A maioria do povo clamar. Não é uma pessoa de forma isolada. E aqui, o exemplo foi muito claro. Todos eles, a Bíblia diz, perseveravam unânimes, tanto os discípulos como as mulheres e todos os seguidores de Jesus. Eles estavam juntos, clamando, pedindo. E a promessa ela vai se cumprir. Por que eu estou trazendo isso nessa tarde? Porque eu sei que vocês estão intercedendo, e um dos objetivos é alcançar as pessoas que nós amamos, não é isso? Talvez filhos, que estão afastados do Senhor, que um dia vocês direcionaram, para Jesus, e em algum momento da vida se afastaram e voltaram para o mundo. E nós sabemos que, de acordo com Tiago, no capítulo 4, versículo 4, aqueles que estiverem no mundo, e escolhendo as coisas do mundo, se tornam inimigos de Deus. E a intercessão de vocês é para que isso aconteça, para que pessoas que nós amamos possam tomar suas decisões, talvez um esposo, ou um irmão, um parente, um pai, uma mãe, eu não sei, mas o nosso objetivo é a salvação de todas as pessoas que nós tivermos contato, mas principalmente da nossa família. A história de Noé, ela é um exemplo muito grande para todos nós, porque você já conhece, durante os 120 anos ele prega, mas só a sua família que estava no seu lar foi salva. Por que eu falo a família que estava no seu lar? Porque um contexto que às vezes a gente não analisa, de maneira profunda, Noé tinha outros familiares. Eu quero convidar vocês rapidamente a ir para o livro de Gênesis comigo, no capítulo 5. Por favor, Gênesis capítulo 5. Só para nós entendermos algo interessante aqui sobre a história de Noé. E por que Jesus compara os dias da volta dele como os dias de Noé. Gênesis capítulo 5, versículo 28. Encontraram aí? Gênesis 5, verso 28, ok? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas.
Olha que coisa interessante aqui. Então, Lameque, pai de Noé, após ter gerado Noé ali, né, com 182 anos de idade, ele viveu 595 anos. Observe que cálculo interessante. De acordo com a Bíblia, aí em Gênesis capítulo 7, versículo 6, a Bíblia diz que tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, né, aqui, de acordo ao contexto bíblico, Noé, com 600 anos de idade, o seu pai viveu 595 anos depois que gerou a ele. Então, Lameque, o pai de Noé, ele morreu 5 anos antes do dilúvio. O cálculo é simples. Você pega 600, que é a idade de Noé, e diminui 595 anos. 5 anos antes, Noé, o Lameque, o pai de Noé, havia morrido. Só que, se você observou, diz que ele gerou filhos e filhas. Então, Noé tinha o quê? Irmãos e irmãs. A pergunta é, eles estavam na arca? Não. Nós sabemos que, né, só entrou na arca Noé, a esposa, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras. 8 pessoas. Isso significa o quê? Né? Naquele contexto em que, normalmente, né, os filhos viviam mais que os pais ainda. Era um contexto, né? Normalmente, os filhos viviam mais que os pais. Então, né, significa também que os irmãos de Noé, apesar de suas pregações, apesar, né, de todo o seu apelo, eles não entraram na arca. Eles não, né, tomaram a decisão que Sem, Cã e Jafé e as noras de Noé tomaram ali para estarem na arca. Eles, né, possivelmente não se envolveram na missão. Então, aqui tem uma preocupação. Aí, quando Jesus traz lá em Mateus 24, 37, ele compara os dias da volta dele, assim como foi nos dias de Noé. Então, isso me chama muita atenção. Por quê? Porque a nossa maior luta hoje é buscarmos salvar, principalmente, as pessoas que nós amamos. Família. Existe uma necessidade muito grande de nós chegarmos, né, a falarmos ali para a nossa família a necessidade que elas têm de tomar uma decisão. Nós conhecemos muito a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês, mulheres, né, de intercessão aí, de oração, têm buscado conhecer, principalmente, né, as profecias bíblicas, eventos finais, grande conflito e outros livros, né? Mas quanto mais o tempo passa, não sei se vocês têm essa concepção, quanto mais o tempo passa, nós nos preocupamos, né, de forma assim um pouco mais profunda, porque as coisas estão acontecendo, os sinais estão se cumprindo, pastores e mais pastores Deus tem usado, levantado, né, para mostrar as profecias de forma acelerada, e então a gente não vê muitas vezes a nossa família, né, tomando decisões. Muitos ainda se encontram com certeza dispersos, né, pensando assim, Jesus pode voltar daqui a 200, 300 anos, ou não sei o tempo que muitos pensam, né? Talvez muitos não pensem na volta de Jesus como sendo eminente para o presente momento. E aqui me causa uma preocupação muito grande. Só para vocês entenderem, durante 20 e poucos anos, eu atuei ali na cidade, né? Foi ali que eu conheci a Derlândia, a Ciderlândia, que estão aí, né, presentes na live. Eu atuei como professor. Fui professor de matemática, né, durante esse período, pouco mais de 20 anos. E, né, foi ali que eu conheci também a mensagem adventista. Era católico, né, de uma descendência católica. Mas, ao conhecer a mensagem adventista, eu procurei, né, me internalizar, buscar conhecer profecias e desenvolvi, né, Deus colocou em mim o desejo de evangelizar. Então, né, eu comecei a evangelizar, comecei a me tornar um evangelista. E o tempo se passou, e em 2017, 4 anos atrás, eu tomei uma decisão ainda um pouco mais difícil da minha vida. Eu, né, como professor de carreira, né, me formei, fiz faculdade de matemática e, né, trabalhava no município, no estado, e lecionava na faculdade particular que tem lá na cidade, né, que tinha, na verdade, agora cessou. E então, meu tempo era muito ocupado. E eu tinha necessidade, né, de falar de Jesus para as pessoas, mas o tempo era muito curto. Como professor, você trabalhando 3 períodos e chegando, né,
No sábado, que era o dia do Senhor, você vai à igreja, à tarde você vai descansar um pouquinho, né? Então, você tinha praticamente ali a tarde do sábado e, às vezes, o domingo. Então, eu senti a necessidade de deixar tudo, né? E orei a Deus. Eu pedi a Deus que Ele me desse a coragem, porque, né, não é proveniente do ser humano, ainda mais num Brasil onde emprego é difícil. Imagine você estar na sala de aula hoje, né? Se eu tivesse na sala de aula, né, com feito o mestrado, que no caso eu já estava, né, já ia começar a fazer, e tudo estaria ganhando em média R$ 10.000. Um salário bom para quem mora em Jucuruçu, na minha cidade, que não tem muito com que gastar. Então, eu estaria vivendo, né, de forma muito tranquila. Mas isso não me trazia mais felicidade. A partir do momento que eu conheci a necessidade de pregar o Evangelho, eu tomei a decisão, após 40 madrugadas de oração no monte, né, lá na minha cidade, nós temos um monte chamado, né, o Monte da Torre lá, e durante 40 madrugadas eu subi esse monte, às 4 horas da manhã. Deus, né, na minha oração a Deus, ele teria que me responder, pelo menos no último dia, que decisão eu deveria tomar. Se eu continuaria como professor e evangelizando como fazia, ou se eu deixaria tudo para trás e tomaria a decisão de me tornar um evangelista. E após 40 madrugadas, né, subindo ao monte, o monte é um pouco íngreme, né? E então, após as 40 madrugadas, eu subi no último dia, na 40ª madrugada, e ali, eu em oração, eu falei com o Senhor da seguinte maneira: Senhor, era ainda 3 e pouco da manhã, nesse dia eu estava tão ansioso para saber a resposta de Deus, que eu sumi um pouco antes, né? Subi por volta das 3 horas, achando que já era 4, mas era 3 horas ainda, porque quando eu cheguei lá em cima era 3h25, foram 25 minutos subindo. E ao chegar, né, eu orei a Deus e falei: eu vou abrir a Bíblia aqui, estava no escuro, vou, né, acender a luz do celular, a lanterna do celular, e o texto que eu abri, o Senhor vai me fazer entender que decisão eu tenho que tomar. Se eu continuo como professor e evangelizando, ou se eu deixo tudo para trás. A decisão que o Senhor tomar, me mostrar nesse texto, vai ser aquela que eu irei acatar e não irei questionar. E interessante, né? Eu queria mostrar para vocês o texto que naquela madrugada, né, de forma aleatória, eu abri a Bíblia de forma aleatória, o texto que Deus me mostrou. Né? Eu abri a Bíblia, está em Isaías 42, se vocês puderem pegar aí. Isaías 42. Quando eu abri, eu orei, né, abri a Bíblia, coloquei a mão em cima, e quando eu coloquei a lanterna, a minha mão estava exatamente em cima do capítulo 42 da Bíblia, de Isaías, do livro de Isaías. E eu li do versículo 1 ao versículo 6, foi a minha leitura. Porque até o versículo 6, eu já tinha, né, toda a decisão tomada por Deus aqui. O verso 1 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Verso 4. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Olha agora o verso 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Após essa leitura, eu já estava em lágrimas, né? Eu lembro que eu chorava muito, e Deus havia falado no meu coração. Eu já sabia que decisão tomar. Então, naquele mesmo dia, eu desci, né? 2017, eu desci do monte e peguei o telefone e liguei para a diretora da escola onde eu trabalhava, liguei para o diretor também, né, da escola estadual, município e estado, e liguei para o diretor da faculdade que morava em Guaratinga, e ali eu abri mão definitivamente de todas as minhas funções como professor, já com o objetivo do coração de não voltar mais para a sala de aula. E a partir dali eu não voltei mais. Eu fui exonerado de todas as funções, né, e comecei agora
a me tornar um evangelista. Só que na minha região aqui, o evangelista ele não é remunerado. É um trabalho gratuito, né? Assim, é voluntário. Não tem remuneração para evangelista, só os pastores. E aí agora eu tinha, né, um dilema. Já tinha tomado minha decisão. Deus já havia falado comigo. E agora eu precisava me jogar, né, de corpo, alma e coração nessa decisão que eu tinha tomado. E então veio a ideia de me tornar, né, um comportor evangelista. Porque o comportor tem, né, como receber ali os livros, trabalhar em suas vendas e manter, né, a sua família. Então eu me tornei um comportor evangelista. E estou há 4 anos como comportor evangelista. E nesses 4 anos eu tenho vivenciado muitos milagres, né, providos por Deus na minha vida e na vida das pessoas que eu tenho contato. Só para vocês entenderem, né, eu me tornei há 2 meses atrás, né, de toda a União Sul-Americana aqui, da divisão sul-americana, o comportor que mais leva pessoas ao batismo, né? E mesmo em 2020, no início ali da pandemia, o ano de 2020 foi um ano difícil, com muito lockdown e tudo. Eu continuei evangelizando. Quando teve lockdown, eu evangelizei na minha casa, abri na garagem da minha casa uma classe bíblica. E em 2020 foram 103 pessoas diretas que eu evangelizei para tomar a decisão e foram batizadas. Em 2021, a pandemia continuou. Em 2021 foram 191 pessoas, né? E agora eu estou aqui em Porto Seguro, em 2022, há um mês, né, com a turma aqui, os amigos que também estão aqui como comportores. Nós estamos numa campanha de 3 meses e já tem um mês que nós estamos aqui, né? E dentro disso, né, dentro dessa concepção, né, só aqui, nesse período, né, de um mês, mais de 40 pessoas já tomaram a decisão. 15 delas já foram batizadas. Eu estou com 4 classes bíblicas, entendeu? Pessoas de outras igrejas, inclusive uma família pentecostal que eu estou fazendo classe bíblica todo dia na casa deles lá. Eles não só tomaram a decisão, como doaram já um terreno essa semana para construir uma igreja adventista no bairro, porque no bairro deles não tem a igreja adventista, entendeu? E então está acontecendo dessa maneira. Ou seja, né, Deus está chamando o povo dele. Eu estou vivendo isso. E a cada dia que se passa, eu fico mais feliz ainda, porque essa promessa de Jesus de Atos, ela se cumpre, está se cumprindo, né? São muitas pessoas tomando decisões por todos os lugares. Mas o que eu queria pedir a vocês, e eu vou abrir, né, o espaço aí para vocês também participarem, perguntarem o que quiserem. O que eu queria pedir a vocês é que a nossa oração, pelo menos uma delas, fosse específica todos os dias. Derramamento do Espírito Santo. Todos os dias. Se tiver que anotar na geladeira, né, no guarda-roupa, no banheiro, mas anotem, peçam isso. A gente não pode esquecer, porque nós pedimos muita coisa e Deus está aí para, né, nos prover todas as coisas. Mas a nossa maior necessidade é o derramamento do Espírito Santo. E para que isso aconteça, alguns passos, né, precisam ser tomados. Quando nós chegamos ao livro Eventos Finais, a partir da página, né, do capítulo 13, o derramamento ali da chuva serôdia, né, nós vemos ali alguns passos que a irmã Wátera traz para que nós possamos, né, receber o Espírito Santo. E uma dessas, né, dessas situações que ela ali exemplifica é exatamente, né, o eu, o orgulho, o rancor. Nós, infelizmente, por sermos pecadores, todos nós temos né, esses resquícios do inimigo em nossa vida. E ele sabe disso. Ele sabe muitas vezes como mexer com todos nós, nos deixarmos nervosos, com rancor de alguém, com raiva de uma pessoa. E isso precisa, né, necessariamente ser limpo de nossas mentes e corações, para que possamos, né, receber esse poder. Eu, durante algum tempo, né, eu fui pensando muito nisso, orando muito a Deus. Eu pedi a Ele que limpasse o meu coração de tudo aquilo que me impedisse, e continuo pedindo isso, impedisse que eu recebesse dele o poder, porque é impossível. É impossível você convencer uma pessoa, às vezes, em 2 horas só, de um estudo bíblico, ela com mais de 30, 40 anos, como tem acontecido, de denominação religiosa, e 2 horas depois de estudo bíblico, ela fala assim, eu quero me tornar um adventista do 7º dia.
Eu aceito ser rebatizado na sua igreja lá e, né, quero ir lá para lá com minha família. Isso tem acontecido de forma constante, entendeu? Só esse poder mesmo, não tem uma explicação humana. Ninguém muda, né? Uma vida toda em 1 hora e meia, 2 horas de estudo bíblico, que é o tempo geralmente que eu passo com essa pessoa. E são muitas pessoas, entendeu? Como essa família que eu comecei no sábado passado, né? Num bairro aqui em Porto Seguro, e de sábado para cá já são 11 pessoas que tomaram a decisão. E hoje, né, à noite, o irmão lá, o anfitrião, o dono da casa, falou: Renan, a gente vai ter aqui, em média, umas 20 a 25 pessoas hoje, porque eu já convidei muita gente aqui do bairro e vão estar vindo. E ele mesmo já doou, como eu falei, o terreno para construir a igreja. A gente quer uma igreja adventista aqui, né? Já estão guardando o sábado, já se absteram, né, dos alimentos impuros. Ou seja, né, está acontecendo, meu povo. E por isso, né, nessa tarde, como eu disse para vocês, eu estou muito feliz de, né, estar nesse grupo de pessoas que oram, porque eu tenho certeza que as orações de vocês são direcionadas ao derramamento do Espírito Santo. E vocês irão ver também, eu tenho certeza que talvez muitos tenham muitos testemunhos aí a contar. Vocês, né, viverão, né, irão vivenciar isso também, que para mim, maravilhosamente, eu estou, né, vivenciando. Né, enquanto Jesus não voltar, que possamos clamar, né, constantemente, cotidianamente, por essa promessa que ele fez. Que possamos, na verdade, reivindicar em nome de Jesus uma promessa que foi feita. Pois os discípulos pediram, receberam e eles iniciaram. Nós estamos pedindo, iremos receber e vamos, né, terminar a pregação do Evangelho. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, parece que eu vi, não sei se foi André que levantou a mão aí, né? Era alguma pergunta, André? Fica à vontade. Viu? Era uma pergunta, sim, mas eu gostaria que pudesse então encerrar com uma oração e aí então depois nós abriríamos então para perguntas. Pode ser? Correto, ok. Vamos orar. Obrigada, então. muito obrigada. Ok. Grandioso Deus, eterno Pai, nós, ó Deus, agradecidos estamos por estarmos reunidos nessa tarde. Filhos e filhas do Senhor por todos os lugares. Eu quero colocar cada um, ó Deus, que está aqui nessa live em tuas mãos. O Senhor conhece as nossas mentes, os nossos corações. O Senhor sabe das nossas necessidades. Mas nossa maior necessidade, Senhor, no momento que nós vivemos, é receber do Senhor o teu poder. Para pregarmos o Evangelho, para darmos estudos bíblicos, para visitarmos, para orarmos pelas pessoas e que elas sejam, Deus, abençoadas por Ti. Por isso eu coloco cada uma, Deus, dessas pessoas que estão nesse momento me ouvindo, para que o Senhor, Deus, possa, na Tua misericórdia e no Teu amor, derramar, ó Deus, o Seu poder sobre a vida de cada um de nós, para que possamos, ó Deus, concluir a pregação do Evangelho por todos os lugares nessa terra, por todos os seus filhos e filhas, ó Deus, sinceros, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, que o Senhor derrame o Teu poder, Senhor, e que tenhamos a alegria e a satisfação de vivermos cotidianamente, ó Deus, esse milagre. Pessoas se decidindo, pessoas, ó Deus, tomando as decisões importantes, mais importantes de suas vidas, ó Deus, ao Teu lado, pessoas obedecendo os Teus mandamentos, pessoas, ó Deus, guardando o Teu dia sagrado, para que possam ter o nome escrito no livro da vida, Senhor, e que isso seja a nossa felicidade constante. Colocamos também nossa família, pessoas que nós amamos e que queremos ver no reino dos céus, ó Deus, salvas. Para que isso aconteça, o Senhor, Deus, ao derramar o Teu poder, que o Senhor alcance cada uma delas, porque nós temos orado. Aquelas que talvez já ouviram e não querem aceitar, mas sabemos que o Teu poder é grandioso. O Senhor pode mover as mentes e os corações e direcioná-los, ó Deus, para o Senhor. Por isso, te agradecemos nessa tarde, clamando a Ti que a Tua promessa se cumpra em nossas vidas, e fazemos isso no doce e sagrado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.